Olá, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar início a essa revisão dos primeiros anos, tanto da Escola Estadual Santos Dumont, quanto da Escola Estadual Presidente Roosevelt. Então, aqui é o Belo da Química, né? Então, vamos começar a nossa revisão. Então, vamos lá. Então, nossa revisão, né? Eu acabei colocando aqui os assuntos, né? Os temas da nossa avaliação. Todas as questões valem 0,6, né? Aqui tem a questão de 1 a 10. A gente começa a primeira questão com reações químicas e aqui tem também as páginas do nosso PDF que a gente usou, né, ao longo das aulas. Página 13, reações químicas, história da química, modelos atômicos, página 15, assim como história da química, modelo quântico, página 19, distribuição eletrônica, página 24, a tabela periódica são a questão 6, 7 e 10, página 31, conceito de química é a oitava questão. Então vamos lá, let's go! Então, para reações químicas, né, vocês precisam saber que para a gente poder identificar as reações químicas, a gente precisa observar essas mudanças aqui, né? Liberação de gás, se existir, mudança de temperatura, mudança de cor, formação de precipitado, e aqui está, né, a figura ilustrando a formação do precipitado. Então, essas são as prováveis evidências de uma reação química. Beleza? Então, vamos lá. Então aqui eu coloquei um exemplo, né, um experimento do garrafão que a gente fez no início das aulas, né? Coloquei um pouco de álcool dentro da garrafa, né, e coloquei um fósforo aceso, né, dentro do garrafão, né? Então a gente viu essa labareda de fogo formada, né, o gás sendo liberado, é uma evidência. E depois, né, encostei o garrafão no meu corpo, né, e senti com as próprias mãos também, né, senti a mudança de temperatura, né? Então são duas evidências para essa reação. Então você precisa identificar essas evidências, né, para saber se está acontecendo uma reação química. A segunda história da química, né? A gente sabe que de início a gente viu que os gregos achavam que a menor parte da matéria, né, era o átomo. Eles definiram assim, não é? Como a menor parte da matéria sendo o átomo. Só que Aristóteles não, disse que essa ideia de átomo não existe. Para ele a matéria era contínua, ou seja, não tinha divisão. Então, para ele tinha os elementos, né, para representar, né, para significar a matéria. Então, por exemplo, eu tenho fogo, ele combinava, por exemplo, fogo e terra gerava o seco, terra e água gerava o frio, ar e água gerava o úmido, ar e fogo gerava o quente. Então, para ele existiam os elementos. Para Aristóteles existia o elemento, então para ele não existia o átomo. A matéria não era descontínua, e sim contínua para Aristóteles. Já a terceira questão é sobre modelos atômicos, da página 15. Então aqui eu tenho uma figura, não é, de toda a matéria que mostra a evolução dos modelos atômicos. Vocês precisam saber identificar e diferenciar cada modelo, né, e observar que a ciência vai evoluindo, porque os experimentos, né, vão sendo feitos e a visão da realidade vai mudando. Então, por exemplo, aqui eu tenho o modelo de Dalton, em 1803, é uma esfera. 1898 de Thomson, né, tem uma massa positiva com os elétrons mergulhados, né, o modelo de Thomson. Já o modelo de Rutherford é um modelo planetário, onde você tem um núcleo denso, né, com nêutrons e prótons e os elétrons em órbitas. E o modelo de Bohr é característico por ter aquelas regiões específicas onde o átomo existe, né? E essas regiões específicas são chamadas de órbitas ou os níveis de energia. E já em 1926 chega o modelo atual do átomo, né? O modelo quântico, o modelo probabilístico, né? E é o modelo que a gente vai usar nas próximas questões e também, né, ao longo do ano. Então aqui o modelo quântico, né, eu usei a analogia do prédio, em que o prédio tem 7 andares, assim como o átomo tem 7 camadas, e em cada andar tem os apartamentos, né, ou os subníveis, o sem pão, sem pão dá, sem pão dá fome, sem pão dá fome, sem pão dá, sem pão. Então eu coloquei algumas perguntas, né, como distribuir 4 elétrons usando a analogia do prédio. Então vamos lá para o outro aplicativo para a gente conseguir fazer. Então vamos lá, 4 elétrons. Então primeiro eu vou usar o nível 1. Então eu vou usar o nível 1 e depois eu vou alocar 2 elétrons no primeiro apartamento, ou seja, no primeiro subnível, 1s2. Como está cheio, eu só posso colocar até no máximo 2 elétrons em S, eu tenho que ir para o próximo nível. E no próximo nível é o segundo andar, o segundo nível, a segunda camada.
E eu preciso colocar no S mais 2 elétrons para completar a distribuição de 4 elétrons. Beleza? Então aí está um exemplo mostrando como usar o prédio, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta, né? Para 10 elétrons. Vamos lá para o nosso aplicativo. Então, para 10 elétrons, então eu faço um S2, 2S2, já coloquei 4. Como eu já preenchi totalmente no segundo nível, eu preciso preencher, né? Utilizar o P, o subnível P. Então, como está no segundo nível, P, e como eu preciso chegar em 10, já que eu já tenho 4, eu preciso colocar um 6. E assim eu tenho a distribuição, não é, de 6 com 4, 10 elétrons, e anteriormente era 4. E voltamos aos nossos slides. O próximo exemplo, né, quantidade máxima de elétrons no nível 4. Então, vamos voltar lá para o... Então, ele pede, né, para esse nível aqui. Então, a gente sabe que no S eu posso colocar no máximo 2, no P eu posso colocar no máximo 6, no D eu posso colocar no máximo 10 e no F eu posso colocar no máximo 14. Então, fazendo essas contas aí, não é? Eu vou ter o quê? 2 com 6 dá 8, 18, e agora, né, o 18 com 14, né, eu teria aí quantos? Eu terei 32 elétrons eu posso colocar no máximo aonde? No nível 4, ou seja, no quarto andar. Vamos lá, continuando a nossa revisão. Então, na próxima questão, né, na questão 5 e 9, é sobre distribuição eletrônica, que está na página 24. Então, logo no início da prova, eu vou dar, não é, uma distribuição até 30 elétrons, assim como está aqui. E ele pergunta aqui qual a distribuição para 15 elétrons. Então, eu vou copiar aqui e vou colar lá, para a gente poder fazer no outro aplicativo. No outro software. Então, está... Então, como ele quer 15, né, o que é que você precisa fazer? Você precisa contar onde é que chega até o 15, né? 2, não é? Aqui em cima tem um 2, ó, mais o 2, 4, mais o 2, mais o 6, né? 10, mais o 2, 12. E eu preciso modificar esse 6, né, até chegar ao 15. Então, eu vou reescrever 1s2, 2 elétrons, 2s2, mais 2 elétrons, 4. 2p6 já vai para 10, 3s2 já vão para 12. E agora eu preciso chegar no 15. Já tenho 12, eu só preciso colocar mais 3. Eu tenho que tirar o 6 e coloco 3. E aí eu tenho a distribuição que ele pediu para 15 elétrons. Então, observem, vocês precisam comparar a distribuição dada na prova para vocês fazerem a distribuição requerida nas questões. Já aqui, nesse próximo exemplo, ele pede para 25. Então, voltamos lá para o aplicativo, 25, e fazemos a mesma conta. Vimos, né? 2, 2, 4, com 6, 10, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20, e eu preciso, né, modificar isso aqui até chegar a 25. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 já vão em 18, 4s2 já vai em 20 e eu preciso usar o 3D para chegar em 25. Como é 25, eu só preciso colocar 5 já, até porque já tem 20. Beleza? Então já fizemos exemplo de 15 e de 25. Próximo. No próximo a gente vai fazer 29, usando também, né? A única diferença, né, a gente já sabe que daqui para cá tem 20, então a gente reescreve tudo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, e como eu quero chegar em 29, eu preciso mudar o 3d10. Então, como ali todinho é 30 e eu quero chegar em 29, eu vou colocar 1 a menos, né? Então, é um 3d9, e aí eu tenho o primeiro exemplo com 15 elétrons, o segundo com 25 e o terceiro com 29. Então vamos lá, voltamos aos nossos slides. Na próxima questão, ele pergunta, aqui eu tenho, né, o elemento boro, aqui eu tenho o número atômico, abaixo eu tenho a massa e aqui ao lado eu tenho a distribuição eletrônica.
Então ele fala qual é a massa. Lembra? A massa é aquele número maior. Então aqui eu tenho 10,8, que é aproximadamente 11. Então a massa para o boro, né, nesse exemplo aí da tabela periódica, é 11, ou 10,81, né, precisamente. O Z representa o número de prótons. Então o número de prótons é o menor número. Lembrando que aqui ao lado eu tenho a distribuição eletrônica, que não vai ser necessária por enquanto. Mas aqui eu tenho, né, o Z para o cálcio é 20. Beleza? E aqui o nosso último exemplo, né, sobre o assunto da tabela periódica, que se encontra na página 31. Qual a distribuição? No caso, a gente vê o zinco. O zinco, a gente sabe que o número atômico dele, né, estamos lendo aqui, né, tem 30. Então, como é 30, precisamos fazer a distribuição para 30 elétrons. E a gente já viu essa distribuição, não é? Então, aqui eu tenho a distribuição para 30 elétrons, e eu vou deixar maiorzinha para vocês poderem ver, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já vou em 20, e 3d10. Essa é a distribuição para o zinco. Então observe, né, que fazer a leitura na tabela é importante para você conseguir os elétrons e assim distribuir os elétrons do elemento químico. E para poder finalizar, né, eu acho que falta a questão 8 aqui no slide. Então, o conceito de química, né? Química é o que? É a ciência que estuda a matéria e suas transformações. E é isso, gente. Eu agradeço. Obrigado aí, né? Eu espero que vocês estudem bastante, né? E tenham bons resultados na prova. É o Belo. Valeu. Abração, gente. Show!